Bom dia, a paz do Senhor. Aqui é a irmã Maristela. Graça e paz, espero que esteja todo mundo bem. Queria muito fazer essa live ontem, mas não deu, tá? Mas eu quero deixar aqui para os irmãos, tá? Sempre falei aqui que nós vamos ter uma parte, hoje é terça e quinta, sobre falar dos nossos emocionais, entendeu? Para que nós venham vencer esses problemas emocionais. Eu falo porque isso me acompanha. Aliás, acompanhava uma intensidade que agora, e graças a Deus, quando a gente bota a nossa confiança no Senhor Deus, é Ele que vai trabalhar. Não somos nós, nem os médicos, nem os remédios, nem os profissionais, pelo contrário. Primeiro, Deus. Segundo, Deus vai levantar qual é o médico. E terceiro, cabe a você se vai tomar remédios ou não. Mas tem casos e casos que precisa sim tomar os remédios. Sempre falei aqui na live, quando está no início dá para descobrir, ok, glória a Deus. Tem vezes que o médico nem passa medicações. Ele prefere fazer uma bateria de exames e ver se dá para tratar seu psicológico só numa conversa, antes de ir por uma medicação. Mas tem casos que precisa usar medicações, para que você não venha nem machucar a si próprio e nem machucar os outros. Então vamos lá. Perdão. Em 1 Pedro, capítulo 5, lá no Novo Testamento, versículo 7, o versículo nos encoraja a entregar todas as nossas preocupações e ansiedade a Deus, porque é Ele que cuida de nós. A mensagem central é confiar que Deus está no controle e que podemos encontrar descanso e paz ao lançar os nossos fardos sobre Ele. Temos que lançar os nossos fardos. Porque se Ele morreu na cruz e sobre si levou todas as nossas dores, nós temos que botar na mão dele. Correto? Mas tem muitos que infelizmente não fazem isso. Ele traz o fardo para si, acaba se prejudicando a si próprio. Ontem mesmo conversei, por isso que ontem não deu para mim fazer live, porque eu trabalho na área. E conversando com uma pessoa, não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou nada. E a pessoa desabafando, nós chegamos num acordo. Você vai ter que falar isso para o médico. Tudo isso que está acontecendo com você. Porque você também tem que ajudar o médico para saber por que causou todo esse problema. De ela guardar, de trazer para ela. E isso virou uma bola de neve. E das grandes. A ponto de afetar a sua saúde. Então, nós não podemos guardar os nossos problemas para si próprio. Tem que botar para fora. Aquilo que te faz mal, você tem que colocar para fora. E como eu coloco para fora, irmã Maristela? Em oração. Em oração. Quando você coloca para fora todos esses problemas que te angustia, te deixa preocupado, te deixa ansioso, você tem que trazer essa preocupação
para os braços do Pai, mais rápido possível. Vamos lá. A ansiedade, até certo ponto, pode ser normal. Tem a ver com as características de cada pessoa. Isso é de pessoa para pessoa. O que o outro tem não vai ser a mesma coisa que a irmã Maristela vai ter. E assim sucessivamente vai. Entendeu? Passa a ser um problema. Quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia, é assim se torna patológica. Jesus nos disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aí eu te pergunto, por que você não faz? Vou te explicar. Falta de fé e confiança no teu Deus vivo. Pessoa que não tem uma vida integrada com o Senhor, ele jamais vai lançar a sua ansiedade. Ele nunca vai lançar suas preocupações, porque tem pessoas que até falam que Deus está preocupado com outras coisas maiores. E quem é você para dizer que Deus está preocupado com coisas maiores, se na palavra dele fala que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele vê todas as coisas. Quando ele está olhando para a irmã Maristela, ele está olhando para Maria. Quando ele está olhando para Maria, ele está vendo o José que está lá no hospital. Então nós não podemos falar isso. Você está errando. Por sua falta de fé, por sua falta de confiança, não crê que o Espírito Santo possa levar tuas orações de um modo inexprimíveis. Sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo. É uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou um problema. Quando se torna crônico, que é o perigoso, ou leva ao transtorno emocionais, que aí vai para a sua saúde. Daqui a pouco você não tem controle nem sobre o teu corpo. Começa um tremor por dentro que você não sabe explicar. Começa uma falta da sudorese. Começa a suar, calafrio. Começa a sentir falta de ar ou se de uma fadigação, um aperto no peito, que pensando que vai ser uma parada cardíaca, fora as manchas que aparecem no corpo. Sensação de desmaio. Você tem tudo ao seu redor, de vez em quando está turvo, né? Tudo meio embaralhado, você não começa a ver, não começa mais a escutar, e quando vê, você desmaia, tá? Isso é o transtorno emocional, provocando inclusive a perda da sua saúde física. E não é isso que nós estamos querendo hoje, estamos? Os principais sintomas da ansiedade são sensação de perigo iminente, pânico, que é um calafrio que você sente, uma hora você quer ir no banheiro, mas nada vem, porque você vai sair para resolver um problema e o seu emocional virou panela de pressão, estourou. Ou uma desgraça que você tem que resolver. Aumento da frequência cardíaca, que eu te falei. Respiração muito rápida. É o tal da sudorese, suor.
tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração. Você já não começa a se conectar com mais nada, não se concentra com mais nada, e ele mexe com toda a área emocional da sua vida. Insônia, problema de gastrointestinais, que é o pânico, que de vez em quando você sente uma dor na barriga, você começa a pensar mil besteira, que é pior ainda. Para de procurar os médios, hein? Para de procurar os médios. Médios, eu falo os médicos formados sem faculdade. Ah, eu tive isso, mas eu tomei esse remédio aqui que o doutor passou para mim, que é bom. O meu remédio eu não digo para ninguém, tá? Os meus remédios que eu tomo, elas só foi dado para mim porque eu fiz exame. Então fez bem a mim. Então eu não posso indicar uma medicação para você que está na ansiedade, depressão, pânico, tá? Estresse, porque vai te fazer bem. Às vezes não. Entendeu? E isso aconteceu quando uma doutora foi me dar uma medicação que me deixou ligada a 220. E o médico descobriu que não pode dar aquele remédio para mim, porque eu já sou 220. Ainda temos isso também. Esse remédio é para tirar você do fundo do poço. Aí o médico falou para outra colega: como você vai tirar uma pessoa do fundo do poço se ela já está fora do fundo do poço há muito tempo? Ela sai sozinha. Por isso que ela ficou acordada a noite toda, a 220. Então eu não posso indicar a medicação que eu tomo para você. Por isso que é bom você procurar um agente da saúde, fazer os exames bonitinhos. Porque tem gente que fala, se procurar um psicólogo, é coisa de maluco. Se procurar uma psiquiatria, você já vai ser internado no manicômio. E se você procurar um neuro, você vai ficar dopado. Fica se quer, meu irmão. Você está vendo uma mulher aqui dopada? Olha bem para essa irmã aqui. Você está vendo uma irmã dopada? A gente vai falar as coisas, a gente tem que conhecer primeiro. Quando está numa crise crônica, lá no hospital, é que o médico vai ter que fazer uma indução realmente para que aquele paciente possa ser freado, para que ele não se machuque. Por isso que tem hospitais. Você está conversando com uma pessoa que não é dopada. Tem hora que quando eu vou no consultório, o médico nem acredita. Eu tive um médico que nunca acreditou em mim. Também não tomava mesmo. Então, porque eu confiava naquele lá de cima. Ele desconfiou. Ele só foi tirar uma dúvida porque ele foi chamar minha mãe. E a minha mãe falou, ela não toma mesmo. Ela disse que para resolver os problemas dela, primeiramente, clama um chazinho de erva cidreira. Ele disse que um dia, mas isso aí vai dar mal um dia. E nunca deu, irmã. Sabe por que não deu? Porque quando a gente tem fé e você tem uma confiança no Deus vivo e Ele supra suas necessidades, suas preocupações, as suas ansiedades, e se você começar a respirar tudo direitinho, correto, como um manto figurino, e levar seu pensamento ao Pai, não tem como Ele tomar conta de você todo. Antes de vir pra cá, estava conversando com uma pessoa, dá licença. Ela está muito confiante nos exames, ela está muito confiante na psicóloga e ela está muito confiante no médico. E ela veio me perguntar a mim. Aí eu falei assim, querida, olha só, quando aparece uma mancha no corpo, realmente você tem que procurar um profissional. Mas vamos botar a mentezinha para trabalhar. O que aconteceu contigo na semana passada? Ela demorou para entender. Porque o nosso subconsciente, ele tem um poder escaboso. Ele é o mais perigoso, tá? Nem é mente não, é o subconsciente. Eu dou o nome para ela, uma caixinha de Pandora, que quando ela explode, ela vem arrebentando. Já viu o vulcão? Que a pessoa diz que ele está morto, mas quando ele vai romper, ele vem destruindo tudo.
É assim, o subconsciente, ele é o mais perigoso. Aí ela conversando comigo agora de manhã, antes de vir pra cá, antes de vir trabalhar, eu falei com ela assim: você está botando muita confiança em medicamentos, em médico, como se isso tudo vai resolver. O paciente tem que ajudar o médico, para que o médico possa te ajudar. Se você não ajuda o médico também não vai ajudar todo mundo, vai ficar embolado, vai ficar todo mundo perdido, e ele vai te lascar qualquer medicação e quando vê, vai dar ruim. Então, você tem que fazer uma alta análise de você mesma, que é muito difícil, mas quem está na área a parte profissional, ela tem que se conhecer totalmente o que está afetando o seu emocional para que ela possa chegar no consultório e saber falar para o médico. Entendeu? Aí vamos saber como vai tratar. Tem uns que passam até remédio, tem uns que preferem nem passar remédios. Mas manda fazer algo que você mais gosta para poder fazer o quê? Sua mente trabalha. E quando a sua mente trabalha, começa a dar ordem, aí não tem como o subconsciente entrar no meio. Porque a sua mente já está começando a entrar nos eixos. Antigamente eu não conseguia andar na rua. Tinha um pânico tremendo. Falta de ar, passava mal, a pressão subia. Só de chegar na esquina eu tinha que voltar com meus filhos. Até que um belo dia eu falei: chega. Eu me lembro como fosse hoje, né? Teve um trabalho na igreja e eu fui subir um morro mais alto onde eu morava. E quando eu passei num precipício, eu senti naquele dia tudo indo embora, junto com o sopro do Espírito Santo. Ali eu tive autocontrole todo do meu emocional. Qualquer coisinha me abatia. Chorar, tremia. Quando começa, não. Em nome de Jesus já está repreendido. Não tenho. Temos que falar isso também. Não tenho. Respira 5 vezes, solta, não é levanta isso aqui não, tá? Respira, solta o ar pela boca, pensa numa coisa boa, numa coisa bem gostosa, bem abençoadora, que vai desligar toda aquela parte negativa. Ah, mas eu lembrei do meu pai, lembra da coisa boa do teu pai. O que seu pai fez de coisa boa? Lembra da sua mãe, de uma coisa boa que a sua mãe fez. Por que nós vamos lembrar de uma coisa tão ruim? Aí vai ter aquela queda, que vai mexer com o seu emocional, vai vir a tristeza, aí vem o choro, aí mexe com o seu estresse, aí vem a dona ansiedade, quando aí depois por trás chega a dona depressão, fazendo a festa. Esses sintomas, gente, pode ser um lado bom, mas também pode ser um lado ruim quando a pessoa não consegue ter totalmente um equilíbrio de si próprio. Nós precisamos ter um equilíbrio. E quando a gente não tem esse equilíbrio, é muito triste. Então, os principais, já falei, né? Então nós temos que saber como nós vamos se cuidar. Vamos lá. Em vez de carregar peso das preocupações, devemos entregar a quem? A Deus. Mas às vezes tem homens que também entram em depressão também, que é pior ainda. O homem ele quer mostrar que ele é a alavanca, que ele não é frágil, que ele não é frouxo. Tem homem que acha que é mulherzinha. Pô, gente, homem, não faça isso. Não bota esse tipo de que você é mulherzinha, que você é um fracote, que você não, você é a alavanca da sua família. Você é o provedor, mas irmã, não estou provendo nada. Tá sim. Você está provendo desde o momento que você começa a orar.
Porque Deus vai te dar capacidade, porque você, aí dentro de você tem talento. E o Senhor já viu o seu talento. Você que não quer enxergar o seu talento. Eu falo isso porque eu não sabia que eu tinha um talento. Apesar que eu pensava, como eu era desenhista, eu achava que eu não podia desenhar pano de prato. E fui fazer uma brincadeira na minha vizinhança. E eu fui desenhar uns panos de prato e pintar. Nem que o negócio deu certo. Dali, daqui a pouco eu estava fazendo bolsa de crochê, achava que eu não podia fazer. Depois eu fui ver, sentar na máquina. Fiz uma roupa. E ali eu fui me conhecendo que nós todos temos um talento. O problema é que a gente não acreditamos que temos talento. Esse que é o problema. E quando a pessoa tem um talento, ela não aceita o seu próprio talento. E aí ela faz uma alta crítica dela mesma e começa a exigir. Para de exigir de si próprio a perfeição. O único que é perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, Ele te ama. E Ele te ama como você é. A sua mulher tem que olhar para você e ver, meu marido é coluna, meu marido é forte. Porque ele te deu uma auxiliadora. Aí você vai falar, mas a minha mulher não pensa assim. Ora por ela. Você orou para ter essa esposa? Você pediu a Deus essa esposa? Se você pediu essa esposa, ela vai sentar do seu lado e vai orar com você. Porque você é um canal de bênção dentro da sua família. Confiança. Entrega a Deus implica confiança que Ele cuida de nós e tem o poder de nos ajudar. Então, entrega a Deus a sua confiança e deixa Deus te ajudar, meu irmão. Minha irmã, deixa Deus te ajudar. Ontem uma irmãzinha lá de Portugal ligou, coitadinha, mandou uma mensagem. Eu não pude ouvir toda. Já vou orar. E ela dizia, eu tô aqui agradecendo a Deus que eu posso estar dentro de um apartamento de frente para a praia. Me ajuda a estar em oração, por favor. Eu queria tanto ajudar essa irmã para dar uma condições para ela digna. Todo mundo fala que Portugal é um lugar lindo, maravilhoso. Quem mora lá pode falar. Mas ela disse que não é bem assim. Ela entende melhor do que eu, porque eu não moro em Portugal. Então nós vamos ficar todo mundo em um círculo de oração. E muitas vezes nós não aprendemos a descansar no Senhor, nem confiar no Senhor. Como você quer ver as bênçãos de Deus descendo sobre você, se você não se confia? Descanso. Ao lançar nossas ansiedades sobre Ele, podemos encontrar paz e descanso em meio à dificuldade. Aí você fala, vão botar minha luz, a irmã está mandando eu ficar descansado? Vou te dar um exemplo. Minha mãe uma vez, ela foi orar o poste da casa dela. Eu fiquei assim olhando, eu orei meu poste para não cortar minha luz. Eu fiquei prestando atenção. Aí a outra vizinha, que não é crente, atravessou a rua, porque já falei que minha mãe é uma mulher de oração, tá? Eu acho impressionante a fé da velhinha, tem 92 anos. A vizinha atravessou, não tem como também orar meu poste também, não? Por que também? Eu tô com três contas. Era para ser cortada já na segunda. Ai, mãe, se você começar a orar os postes, todos os postes da comunidade, eu acho que vai ficar mais carregado do que Moisés. Orou. Viúva.
Mas a Light nunca subiu nem no dela, nem da minha mãe. E no dia que a Light subiu, ele disse que sentiu uma coisa diferente. Ele cortou, subiu para cortar. Mas ele disse que a energia estava passando e levou um choque. Ainda brigou com um colega. Você não desligou aí não? Cara, o relógio está ligado. Tá desligado? Tá, o relógio está desligado, mas ele está rodando. Como assim? Como ele pode estar rodando? Se eu estou cortando aqui, eu levei um choque. Sinto muito. A gente quer uma outra coisa. Mas o relógio dela está rodando. Sério, não tem nenhum. Será que ninguém está roubando a sua energia, não? Bom, aqui em cima não tem gato. Ninguém sentou na sua luz. Mas está tendo. Eu creio que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Mas quando a gente tem fé. Quando a gente tem fé, Deus remove céus, terra, montanha, tudo por você. Como você pode aprender essas coisas? Usa a imagem de lançar a nossa cidade sobre Deus. Não, perdão, o versículo usa a imagem de lançar a nossa cidade sobre Deus, o que sugere uma ação ativa de nossa parte em entregar as nossas preocupações a Ele. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim reconhecer em vez de nós desgastamos com eles. Podemos confiar em Deus, estar no controle, cuidando de nós. A promessa é de que Ele cuida de nós. É um convite à confiança e à paz, mesmo em meio a tribulações. Então, qual seja o teu problema, irmão? Tá? Qual seja o seu problema, irmão? Tenta orar, não reclama, não cobra, não questiona. Já viu uma historinha que fica uma senhorinha sentada na beira, os antigos, né? Fica sentada na beira da sua varanda, na cadeira de balanço e olhando as paisagens, né? Quem está no interior sabe. E vê as árvores, umas secas, outras não secas. Por que aquela está tão seca e por que a outra está tão frondosa? Assim é a nossa vida. Às vezes aquela está mais frondosa porque ela deu frutos. Ela não deixou que os ventos, as tempestades viessem derrubar. Mas aquela que ficou seca e oca, ela deixou não só a tempestade, mas deixou que as coisas ruins, vamos dar um exemplo, o cupim, entrar nela e apodrecer ela. Por quê? Você parou para dar ouvido a um incrédulo que não tinha nada para te oferecer. Mas quando eu paro para dar ouvido à voz do mestre, você fica frondosa que a pessoa pergunta. Tem uma irmã aí, acho que é Sandra, né? Pastora Sandra. Eu gostei do testemunho dela. Ela, se eu não me engano, que Deus falou que ela ia ter um carro. E o filho dela chamou. E aí ela foi toda boba, né? Mas ainda não era o carro. E se eu não me engano, parece que ela levantou um clamor. Mas ela não sabia que o dono da confessionária estava com a esposa doente, se eu não me engano. A esposa mandou abençoar ela e deu um carro. Por quê?
Porque aquela mensagem que foi falada, aquela oração que ela fez, chegou naquela senhora. E Deus falou que ia dar um carro. E deu. Porque muitas vezes nós não somos verdadeiros levitas, profetas, servos. Nós queremos ser servidos, mas não queremos ouvir. Queremos ser ouvidos, mas não queremos ouvir. Olha só. Moisés, ele teve preocupação com o povo e teve ansiedade. Ô povo reclamão, o povo evangélico é muito reclamão. Leva por não, povo evangélico é um povo reclamão. Mas eu amo esse povo. Moisés é uma coisa que eu me identifico muito, por isso que eu gosto de Moisés. Olha só. Sim, Moisés expressou sua preocupação e teve um momento de ansiedade. Imagina, gente, carregar aquele montão de reclamão nas costas. Era muita gente. Imagina, eu pegar um montão de gente, eu vou dizer, ele não prometeu nada que vai melhorar a vida de ninguém, que ia dar emprego, não prometeu nada. O povo só queria sair da escravidão. Mas aí Deus usa, coitadinho do Moisés, para ir lá tirar o povo. Aí entrou a ansiedade, entrou o medo, relacionando a liderança do povo de Israel e a sua missão. Ele questionou a sua capacidade de lidar e temer a descrença do povo. Infelizmente tem coisas que acontecem dentro da igreja, que tem gente que não acredita que Deus pode te curar. Tem gente que não acredita que Deus pode abrir uma porta de emprego. Tem gente que está dentro da casa do Senhor. Eu falo essas pessoas que não acreditam nas coisas que Deus possa fazer, que bota sempre assim, será que Deus vai fazer? Olha só. Será, irmã, que Deus está me ouvindo? Aí eu pergunto, esse aí será, Senhor, que é o verdadeiro joio? Porque quando você fica muito no será que Deus me ouviu? Será? O tempo de Deus não é igual ao teu tempo, querido. Para de usar tal do será. Usa mais a fé. Usa as emoções espirituais que estão dentro de você. Vai louvar, vai buscar, vai cantar. Uma vez uma pessoa me parou, foi me chamar em casa, falou assim pra mim, Deus já tinha me visitado. E o que aconteceu? Eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, mas eu não tenho nenhum ódio nenhum. Mas eu sei por que ela não gosta de mim. Mas eu não desejo mal para ela. Aí veio falar do meu som. Depois veio falar da minha oração. E assim sucessivamente vai. Eu falei assim, olha, eu vou ficar o que Deus mandou fazer na Bíblia. Só me louve e fica quieto. Aquilo ali marcou a minha vida. Não é todo dia que eu escuto som. Eu gosto de escutar som quando eu gosto de arrumar a casa. E quando eu estou ouvindo louvor, eu sinto a presença de Deus dentro da minha casa, dentro da minha vida, para me poder ficar de pé. Porque muitas vezes tem dias que eu não posso ficar de pé. Só eu e Deus sabe o que está, a irmã Maristela passa. E a pessoa faz de tudo para fazer um inferno na minha vida. Calúnias, mentiras. Mas
Não desejo mal, sabe por quê? Porque quando Deus fala na palavra, sou eu que vou entrar nessa guerra, é aí que é perigoso. Cair na mão do diabo, Deus tira. Mas se cair na mão do Deus vivo, ninguém tira. Então eu falei para a pessoa assim, eu vou obedecer o que está na palavra. Deus mandou, me louve e fica quieto. Se Deus falou para mim, louve e fica quieta, eu vou ficar quieta. Não vou responder, não vou bater em porta, não vou tirar. Deus mandou ficar quieta. É difícil? Somos feitos de célula, de carne, de sangue. Como eu já disse aí, não tem sangue de barato. Mas eu prefiro ter o sangue de Cristo correndo nas minhas veias, porque Ele vai me dar sabedoria. E quando chegar nesse dia, quem lembra da história de Ananias e Safira? Alguém pôde se meter? Está lá na Bíblia. Alguém pôde se meter? Eu já vi muitas coisas que Deus já fez por mim. Quando eu era adolescente. As pessoas que se metiam comigo. Mas quando Deus entrava na briga, sai de baixo. Eu até me assustava. Até escutei a voz do Altíssimo. Acabei de botar seus inimigos nas tuas mãos. Me pede o que você queres. Eu só consegui chorar. Eu só consegui chorar. Porque não foi aquilo que eu pedi. Deus mostrou o que Ele fez. Vivo e a cores. Então, irmão, mesmo que as lutas sejam as mais difíceis, dobre o seu joelho e clama. Vive o que está na palavra. Por isso que eu falo, ler a Bíblia é uma coisa. Vivê-la é outra. Porque se eu for um cristão que bate boca, xinga palavrão, enrolo com os outros, eu estou dando mau testemunho e estou sendo pedra de tropeço. Mas se eu não xingo, não brigo e não respondo, eu estou ganhando com Deus. E o diabo fica numa revolta porque não sabe mais o que vai fazer. Ele vai querer tocar em tudo que é teu, se Deus permitir. Lembra de Jó? Tem que ter permissão até de Deus para tocar. Ninguém toca no outro sem autoridade de Deus. Até o diabo obedece. Não cabe a mim ficar pedindo, cai isso, faz aquilo. Não. Cabe a mim é orar. Cabe a mim descansar. Cabe a mim esperar. Então, aprenda a não ter medo da descrença. O Moisés tinha medo que o povo não acreditasse em suas mensagens e duvidasse da sua autoridade como líder enviado por Deus. Quantas pessoas dentro da casa de Deus ainda duvida da autoridade do pastor? Deus usou Moisés para libertar o povo e levou aquele bando de reclamão. Deus escolheu Moisés, mas aquele povo ainda queria mais. Aquilo que você quer a mais, Deus não vai botar a mais, porque sabe que muitas vezes, se Deus colocar alguma coisa a mais na tua mão, você vai tornar essa coisa a mais em maldição. Quer ver? O Senhor me deu um carro para abençoar a igreja. Aí a irmã passa mal. Irmão, tem como me levar ali no hospital? Ih, irmã, não tem não.
Porque amanhã você quer a gasolina, não sei o que, tá caro, papá. Eu já vi isso, tá? Por isso que eu tô falando. Já ouvi e a pessoa ficou com muita mágoa. Não era cristã. Ela ia até pagar. Então, antes de você falar que o Senhor te deu, pensa 3 vezes, 4, 45 vezes. Aí você vai falar, mas eu não sou obrigado a botar qualquer pessoa no meu carro, não. Realmente, você não é obrigado a botar ninguém no seu carro. Mas também você não é obrigado a mandar dizer que o carro foi o Senhor que deu para abençoar a igreja. É melhor você falar bonito, Deus me deu o carro. Porque quando você fala assim, Deus me deu o carro está na disposição da igreja para abençoar a igreja. Eu só conheço um pastor que usa o carro dele para abençoar um irmão. Sério, conheço só um. E às vezes você fala isso, não é da emoção, e às vezes não é melhor que você nem falasse. Deus me deu um carro. Eu agradeço a bênção que Deus me deu. Amém. Mas quando você fala, Deus me deu o carro, e quem precisar na igreja, quando precisar, a irmã liga 1 hora, 2 horas da manhã. Cadê o irmão que disse que Deus mandou abençoar a igreja? Gente, vocês estão num púlpito, estão dentro da casa do Senhor. Não mente para si próprio, não. Deus, ninguém pode enganar a Deus, está se enganando a si próprio. Moisés tinha que carregar aquele povo tudo desacreditado, duvidoso. Mas Deus usou Moisés. Deus não deixou Moisés ser envergonhado. Se Deus falou, Deus cumpriu. Moisés que ficou com medo. Até eu ficaria. Andar com aquele bando de reclamão. Não falei aqui? Eu ia pegar o cajado e a vara ia atacar na cabeça de todo mundo. Só de saber que eu fiquei rodando por causa daqueles bandos de reclamão. Aí você falou, mas irmã, entrou ira. Aí isso aí é pecado. Realmente, é pecado. É pecado, mas ainda você está reclamando. Estava lá numa escravidão, tá dizendo que estava comendo caviar, irmão. Deus te tirou lá do lodo e você diz que está comendo caviar. E não estava comendo nem caviar. Primeiro que não existia caviar naquele tempo. Eles não tinham nem momento nem para descanso. Insegurança na liderança. Ele se sentia inferior e incapaz de lidar com o povo. Infelizmente, eu sou assim, tá? Tem hora que eu me sinto uma pessoa inferior, incapaz. Mas Deus não deixou isso acontecer na casa dele. Ele mostrou que eu tinha capacidade, mas eu não deixei isso ser primeiro na minha vida. Tudo com humildade. Quer fazer algo? Faça. Mas não precisa ficar anunciando os 4 ventos que a irmã Maristela fez. A irmã Maristela não faz nada. A irmã Maristela só faz aquilo que Deus manda. Inferior, sempre me senti assim. Há muitas coisas. E até hoje eu peço oração para Deus me libertar sobre isso. Angústia e depressão. Em momentos de extrema pressão e estresse, Moisés chegou a sentir esgotamento da depressão a ponto de pedir a Deus para morrer. Esse que é o perigo quando a ansiedade vai para o estresse. Perdão, a ansiedade vai para a parte física. Aí o que aconteceu? Pediu logo a morte Moisés. Porque ele não aguentou, era muita cobrança, era muito estresse. Nada estava bom, não tem sapato, não tem roupa, não tem... só estamos comendo maná. Não vou mentir não, mas uma vez eu fiz um maná lá em casa, não tinha dinheiro para comprar pão, eu fiz maná lá em casa. Vou fazer um maná para ver. Meus filhos foram para a cozinha, mas vai fazer minha avó. Só temos uma farinha. Peguei a água, um pouquinho de óleo, né? Se eu não me engano, não pode botar fermento. Botei no forno.
Mãe, não é que sustenta? Aí uma irmã na igreja ficou assim de lado. Você não fez isso, né? Fiz, não tinha dinheiro para comprar pão. Você fez isso em casa mesmo? Fiz. Já tô vendo que já não ia poder comer maná lá no deserto. Que ela ia querer mortandela, presunto e queijo. E foi o nosso café da manhã. Minha filha amou, gostou. Realmente não tem fermento. Mas nem que o bichinho cresce. Sabe aquilo? É fé. Peguei lá, não tá explicando na Bíblia. Mas vamos fazer um maná para a gente comer, tomar café. E eles amaram. Amaram tanto que quase eu e minha mãe ficamos sem o maná. Agora imagina. A glutonaria, né? É pecado. Aqueles dois comeram maná sozinho. Eu fui fazendo, foi aumentando potinho. Quando eu olhei, estava indo lá na cozinha, escondidinho, pegava. Quando eu pensei que ia sentar para tomar o café... Gente, cadê o maná? Minha mãe acabou de passar por aqui. O povo de Moisés. Que aquilo ali, para comer aquele montão de maná, o povo de Moisés passou por aqui, né? Olha aí. Deus dá ou não dá, te dá capacidade? Irmão, nós precisamos ser um povo mais confiante, um povo de fé. Um povo que bota o pé no chão, que caminha, que ora, que busca. Moisés foi esse tipo de homem. Eu não sei se eu seria como esse homem. Eu tiro o chapéu para esse homem. Esse homem tirar o povo do Egito. Passou humilhação, passou vergonha. Ainda teve que carregar aquele montão de reclamão. Mas Deus honrou a fidelidade de Moisés. Preocupação com o futuro. Moisés também se preocupava com o futuro do povo e com as dificuldades que enfrentaria, buscando conselhos renovados à confiança em Deus, segundo Cite Alitéia, né? Como assim? Moisés tinha uma preocupação, né? Que dali por diante, como ficaria o povo? Porque ia começar a dividir as coisas, né? E como eles iam enfrentar, buscar conselho renovado na confiança de Deus? Porque muitas vezes a gente vai beber água em outros lugares que a gente tem que saber aonde nós estamos bebendo, irmão. Como é a vida. Hoje está saindo muitas igrejas, muitas modernidade, certas pregações que não cabe eu falar aqui, que eu fico muito preocupada com os vocabulários. Eu queria conhecer essa Bíblia aí, mas eu não quero mais não. Então nós temos que tomar cuidado aonde nós vamos buscar conselhos. Eu tenho um modo de pensar, entendeu? Para mim, na minha cabeça, é um modo de pensar, tá? Não estou aqui para criticar quem é. Mas eu acho que Deus deixou legado para uma coisa, uma pessoa só, para os homens. Pastorear as ovelhas. E Ele sabe como vai pastorear as ovelhas. Se a mulher for pastorear, no meu modo de pensar, tem muitas coisas que eu fico prestando atenção em algumas pregações que vai direto para as mulheres. Aí a gente estamos saindo assim da rota. Não quero dizer nome de ninguém, nada. Eu gosto de prestar atenção. Mas quando uma mulher ela deixa de ser usada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ficar ali no centro. Não estou falando da mulher ser pastora, tá? Porque eu ainda não encontrei. Mas eu acho bonito quando vem uma palestrante abrir os teus olhos. Como você tem que se proceder como mulher de pastor. Como você tem de ministrar a sua casa como sendo esposa, para que as pessoas
Chegue na sua casa, tá? E vê exemplo. Todo mundo tem problema. Todos nós temos problema. Tanto a mulher como o homem. E eu lembro uma vez que um pastor foi na casa de um pastor, que ele foi fazer uma visita, e ele falou assim: Maria, você conhece Jesus? Todo mundo enfiou a cara no prato, mulher, esposa, todo mundo. A empregada falou assim: quem é esse homem? E esse pastor é muito reconhecido. Aí, nunca falaram de Jesus para você? Não, senhor. E todo mundo com a cara no prato. Por isso que eu falo na minha casa: a igreja começa em casa, não é na igreja. Se você não dá testemunha, só aquela alma nunca foi evangelizada, só servia só para servir, mas nunca ninguém sentou com ela para evangelizar. Lembra aí da história que nós temos que saber quais são as pessoas que nós botamos dentro da nossa casa para tomar conta dos nossos filhos? O que ela vai poder passar? Essa foi trabalhar na casa de uma pessoa que conhece, tem toda a propriedade para evangelizar e não evangelizou. Só tinha ela como um instrumento de empregada. Então, irmãos, aí na sua casa, ora, busca por Deus. Moisés corria à oração e a buscar a presença de Deus para encontrar forças e orientação em meio às suas preocupações e dificuldades. Quando você tiver dificuldade, pastor, evangelista, missionário, mulher de Deus, faz como Moisés. Vai lá e busca a presença de Deus, ora, pede força, pede orientação para todas essas dificuldades e preocupações que você tem aí dentro da sua casa, todas as dificuldades. Você pode ser, sim, um vencedor na obra de Deus. Não deixe que a depressão, não deixe que o estresse, a ansiedade, o pânico venha parar o seu ministério. Não corra para dentro da caverna, mas corra em direção aos braços do Pai. Porque o Senhor, Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Se Ele te chamou para ser evangelista, seja. Se Ele te chamou para ser pastor, seja. Se Ele chamou você para ser conselhador, seja. Se chamou você para ser professor de criança, seja. Se chamou você para ser professor de adolescente, de adulto, ministério de louvor, está afastado, peça perdão, porque quando você está revoltado, você não está louvando, você não quer ficar para cantar, porque eu sei bater, eu sei tocar, eu sei fazer bate, o quê? Você está falando para o Espírito Santo, você não está falando para Deus, não está falando para o pastor, não está falando para a mulher do pastor, você não está falando, está falando para o Espírito Santo, que você é melhor. E quem falou que era melhor do que Deus, olha onde que ele foi parar. Você quer ir para lá junto com esse? Ele vai te receber de braços abertos. Então toma cuidado com as coisas que você tira da sua boca. Passa a ter temor à palavra de Deus. Se você toca, foi Deus que te capacitou. Se você canta, foi Deus que te capacitou. Se você prega, foi Deus que te capacitou. Se você evangeliza, foi Deus que te capacitou. Por que que você é arrogante nas coisas de Deus? Por que que você é soberba? Por que que você bate no peito e diga: eu consegui trazer uma alma para Jesus, 10, 20... Não. Você só foi o envio igual a Moisés. E mesmo assim, Moisés ainda tinha essa preocupação futura, como seria a caminhada desse povo.
como estão aí hoje. Os cristãos querem ficar guardado igual uma caixinha de promessa. Mas botar a mão no arado, ninguém quer. E quando o outro bota, critica. Em vez de você criticar o outro, vai orar. Em vez de você estar apontando, vai clamar. Não deixe o inimigo usar sua boca para as coisas do mundo, mas usa a sua boca para as coisas de Deus. Com ousadia, com autoridade, determinação. Não se vende por tão pouco, porque o preço de Jesus foi muito caro para te salvar. Você não para pensar, não? Quanto o mestre sofreu por você? Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Escolhe. Não temos meio muro. Ou um ou outro. Eu prefiro ficar do lado de Jesus. Pretinha desse jeito assim, não ia dar certo eu ir lá pro outro lado, não. Tá repreendido. Então, em nome de Jesus, se tá com ansiedade, dobra o seu joelho e ora. Não tô mandando ninguém aqui jogar remédio fora, não, hein? Estou falando aqui que você tem que orar pela sua enfermidade, sim. Mas você tem que fazer uma autoajuda. Faz algo que você gosta. Vai louvar, vai bordar, vai pintar, vai fazer curso, vai fazer bolo, vai fazer salgado, vai fazer costura, vai escutar louvor, canta junto com o hino, ora junto com o hino, vai levantando a mão dentro da sua casa, vai profetizando. Deus guarda meu filho que está trabalhando, Deus toma lá minha filha e meu neto, toma lá o meu genro. Senhor, abençoe minha família que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que seja alcançado como foi aqueles peixes e quando o Senhor deu direção para Pedro, que ficou lá pedindo, não, já joguei, Senhor, é outro também, outro, acho que eu já virava ele com barco também, para ele parar de ser tão teimoso. Faz o que o mestre está mandando. E ó, veio um montão de peixe, quase que virou o peixe tudo em cima do Pedro, ia virar o barco, a rede, pronto, ia acabar até perdendo os peixes. E, né, o problema é que nós temos mania de questionar as coisas que Deus faz na nossa vida. Quando você estiver nesse propósito de questionar o que Deus vai fazer na tua vida, como você vai ser bênção. Pare de questionar e vai mais pro joelho. Se tiver que Deus te usar para exortar uma igreja, vai sem medo, igual Moisés. Deixa a depressão de lado, deixa o medo de lado, deixa o esgotamento de lado. Senhor, vai na minha frente, vai botando, vai me blindando, vai me lapidando desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Põe as suas armaduras para que eu possa saber guerrear dentro da tua palavra e não na minha palavra, não no meu eu, mas sim na sua vontade. É isso que Deus quer ouvir da nossa boca, que nós não estamos mais fazendo dentro da igreja. Entendeu? Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa mensagem. Eu entrego cada um aqui na manhã de hoje, que o Senhor entra, que o Senhor liberta, que o Senhor cura. Se tiver alguém deprimido, ansioso, depressivo, cansado, esgotado, como foi Moisés, e está preocupada com o futuro, Pai, dá paz, acalenta, dá suavidade. Vem o vento do Espírito Santo e venha soprar. Guarda a minha casa, guarda a casa dos meus irmãos, guarda meus filhos. Tira toda a perversidade do meio de nós. Sabemos que estamos em época de dias maus, mas eu te peço nessa manhã, Pai, um sinal do teu favor, que o Senhor venha curar, libertar e mostrar o que o Senhor vai fazer na vida de cada um que parou para escutar essa live. Em nome de Jesus, amém.